Olá pessoal, bom, vamos iniciar mais uma videoaula do VisualFox. Vamos iniciar aqui o VisualFox. Tá? E a gente está com aquele nosso projeto do estoque, né? Na última aula a gente colocou alguns command button, né? Alguns botões. Aprendemos a colocar os ícones, tá? Dar um nome para eles e algumas propriedades. Tá? Hoje nós vamos trabalhar com uma chamada. Como é que a gente vai fazer para que esses botões, né, chamem um formulário, tá certo? E a gente vai ver algumas propriedades do formulário. Tá? Então vamos ajeitar aqui a nossa barrinha de tarefas aqui para cima, para ficar mais organizada a nossa área de trabalho. Muito bem. E vamos criar o nosso formulário primeiro, tá? Então vou fechar aqui, vou pedir aqui na parte de formulário um novo formulário, tá? New Forms. Tá? E aqui o que a gente vai fazer agora? Vamos criar um novo formulário aqui de fornecedor. Vamos arrumar aqui o tamanho dele e vamos ver algumas propriedades do formulário, só para lembrar. Tá? Então aqui nós temos, vamos trocar esse nome aqui, Form 1, né, que é a propriedade Caption. Nós temos ela aqui, ó, para cadastro de fornecedor. Muito bem. Uma outra propriedade que nós vamos ver aqui dentro desse formulário, gente, é a questão dele vir centralizado na tela, né? A gente pode observar aqui, ó, vou executar o nosso programinha de estoque. A gente pode observar que o meu menu está aqui, ó, nesse cantinho, né? O ideal seria que ele viesse aqui no centro, ficaria mais interessante. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, aqui no formulário, na propriedade, ainda aqui em Layout, tá? Nós temos uma propriedadezinha chamada Auto Center. Ela vem como falsa, a gente vai tornar ela verdadeira. Ok? Vamos dar um nome para esse formulário. Aqui na aba Other. Nome para ele. Vou colocar aqui FRM. Fornecedor. Ok? Vamos colocar um botão aqui, ó, para que ele possa ser encerrado. Ou a gente pode usar esse próprio daqui. Agora, eu acho que não seria interessante, para uma tela de cadastro, a possibilidade de minimizar e maximizar, tá certo? Então, a gente vai aprender como é que a gente vai fazer para tirar esses dois botõezinhos daqui. Então, aqui na nossa janela de propriedades, nós vamos procurar aqui em Layout duas propriedades chamadas Max Button, que está verdadeira, eu vou tornar ela falsa, e Min Button, verdadeiro, eu vou tornar falso. Então, observe que aqui já mudou, então ficou só o meu botão fechado, tá? da barra de título, tá certo? Muito bem. Podemos colocar também um ícone aqui, ó. Lembrando como a gente fez lá nos botões, aqui também no formulário é possível trocar esse ícone, tá certo? Como é que a gente vai fazer? Aqui em Layout também a gente tem, aqui vocês têm que ter um cuidado, vocês têm Picture, tá? Picture é a propriedade de imagem para aqui para o corpo do formulário, tá certo? Se a gente colocar Picture aqui, só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer, vamos escolher aqui um íconezinho, esse aqui mesmo, tá? Então ele vai ficar no fundo, ó, vai ter esse efeito, tá? Que, às vezes pode ser interessante, dependendo do tipo de fundo que vocês usarem, ou não, tá? No caso, para mudar este íconezinho aqui, a gente tem uma propriedade chamada Equal. Bem aqui, ó. Então aqui a gente vai escolher o nosso ícone, que vai ficar aqui no cantinho, tá certo? Bom, além disso, quando eu chamar o meu cadastro de fornecedor, tá? Eu quero que ele fique na minha tela com uma prioridade. Eu não quero que ele fique sendo alternado. Então, tem uma outra propriedade que a gente precisa mexer, tá? Que fica aqui na parte do All, Windows Type.
modless. A gente vai mudar isso para modal. Tá certo? Vamos salvar. Quando eu for salvar, ele vai me pedir para salvar o meu formulário numa pasta e a gente vai escolher aquela nossa pasta formulários. Certo? Na pasta formulários, nós vamos dar um nome para ele. Sugestão. O nome do arquivo deve ser o mesmo nome que a gente colocou na propriedade name do formulário. Não é obrigatório isso, gente, mas é muito mais fácil você gerenciar, tá? Botar o mesmo nome que está aqui. Ok? Bom, vamos fechar. E aqui a gente observa que nós temos dois formulários, tá certo? O fornecedor e o menu. Então, no menu, agora eu vou entrar no menu e vou fazer o menu, o botão fornecedor, chamar o formulário fornecedor. Como é que a gente vai fazer isso? 2 cliques aqui no botão, tá? Aqui vocês observem o seguinte, aqui em cima, quando a gente dá 2 cliques no botão, eu vou voltar. Quando a gente dá 2 cliques no botão, tá? Ele vai abrir essa área de digitação de código, tá? Aqui em cima você tem, ó, Object, é o objeto. Qual é o objeto que você está trabalhando? No caso aqui é o meu BT fornecedor, tá? E qual é a procedure, qual é o evento, né? Qual é a ação que você está programando? Nesse caso, o clique, tá certo? Muito bem, como é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos chamar o nosso formulário. Olha só, no Visual Force, gente, a gente pode fazer o seguinte, ó. Existe esse símbolo aqui, ó, 2 vezes o E comercial, ele faz um comentário, e aí você pode escrever alguma coisa, tá? Que mais tarde, no futuro, vai ajudar você a entender melhor o que você colocou como código. Chamando um formulário. Isso aqui é um código que ele vai ser ignorado porque ele está marcado aqui com 2E comercial, tá certo? Então agora aqui eu vou colocar o comando verdadeiramente. O form. Então, do form, isso vai chamar o nosso fornecedor, o formulário do fornecedor. Salvei, bonitinho. Vamos compilar, para a gente ver o que está acontecendo. Muito bem, vou minimizar aqui. Vamos executar aqui o nosso estoque. Ó. Então, fornecedor, aqui chamou o formulário fornecedor. Se eu tentar acessar o meu menu, ó, eu não consigo. Por quê? Porque justamente aquela propriedade Windows State que a gente colocou aqui, ó, como modal, tá? Windows Type. Tá? A propriedade Windows Type, que nós colocamos aqui como modal, é ela que é responsável por fazer com que esse formulário tenha prioridade total e esses outros aqui só podem ser acessados uma vez que eu encerrar esse. Tá? Eu encerrei e posso chamar. Okay? Porque se eu não fizer isso dessa forma, eu tenho que ter algum controle, senão eu vou poder abrir essa tela de cadastro de fornecedor várias vezes, né? Isso aí pode não ser legal, tá certo? Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso... Muito bem, pessoal. Essa aula aí era para justamente chamar o nosso formulário fornecedor a partir de um botão. Tá? Na próxima aula a gente vai conhecer um pouco mais dos componentes e começar a criar a parte de entrada de dados no formulário fornecedor. Aí, valeu!